pessoal, mais uma vez. Ai, tô triste porque agora tá acabando o nosso estudo. Estudamos um pouquinho, né, sobre as 3 mensagens angélicas. Foi maravilhoso estudar, aprender sobre isso. E eu convido você agora para fazer a nossa última oração desse tema, né, pedindo para Deus nos ajudar. Querido Jesus, nós agradecemos, ó Pai, porque nós podemos aprender mais sobre Ti. Agradecemos porque o Senhor nos mostra, o que vai acontecer logo, logo. E o Senhor nos chama a nos preparar. Obrigada. Nos ajude a compreender o que nós vamos estudar e que tudo que for falado aqui seja guiado por Ti. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Começando a ler, né, Apocalipse, que é o livro aí, Daniel e Apocalipse, que são os livros que nós mais lemos, né? Apocalipse 18, verso 1, que diz: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Bom, cedo ou tarde, os eventos finais vão se desenrolar. Cristo vai voltar. Amém por isso. E nós não sabemos exatamente quando isso vai acontecer. Nós não sabemos. Mas Deus nos revelou alguns sinais de para a gente ficar preparado para quando isso vai acontecer. Inclusive, é até comparado, na Bíblia como um parto, né. Quando a gente não sabe exatamente quando você está grávida, a mulher ela não sabe exatamente quando que o bebê vai nascer, mas ela sabe pelos sinais na gestação e os sinais que o bebê vai dando ali, e aí ela vai percebendo que está chegando a hora. E vai ser assim quando Cristo voltar. Só que se a gente não tiver olhando, atento para esses sinais, isso vai acontecer e a gente não vai perceber. E aí a gente não vai alcançar o nosso objetivo, que é poder encontrar e viver com Jesus. Que esse é o nosso objetivo, né. Acredito que o seu objetivo que está assistindo é esse, né, de podermos nos encontrar com Cristo. O Apocalipse, ele nos mostrou aqui umas questões, assim, que foram fundamentais, que está em jogo, né, que está envolvido, que tem a questão da adoração, né, adoração a Deus, reconhecê-lo como criador de todas as coisas, tem também a questão do dia de guarda, o sinal o selo de Deus e o selo do inimigo de Deus, nós entendemos um pouquinho sobre isso. E Deus ele colocou, ele deu, assim, esse privilégio, agora falando, assim, da igreja adventista do sétimo dia, de nós termos essa mensagem, de nós estudarmos profundamente esta mensagem, essas 3 mensagens, né, angélicas que o Apocalipse traz para nós. E quando nós estudamos essas mensagens, a gente, se prepara para a crise final. Então nós somos privilegiados, porque nós temos sim o conhecimento, nós temos essa luz. E inclusive Paulo, ele fala ali, né, para os tessalônicos, para eles vigiarem. Inclusive ele fala assim para eles ficarem sóbrios, né, no contexto da segunda vinda de Cristo. Agora vamos imaginar, se Paulo falou isso para as pessoas que estavam em Tessalônica, imagine o que ele nos falaria hoje. Ele falaria: "Gente, ó, acorda, vamos que tá chegando". Né, e vamos ficar esperto aí, porque tá chegando o dia.
Então ele nos chama aí a ficarmos atentos, para que eu não seja ali pega de surpresa. Eh, Isso não pode acontecer comigo, eu preciso estar atenta, né, para quando Jesus voltar, eu estar pronta. E eu só vou estar pronta se eu estar atenta. Então nós precisamos estar atentos aos sinais. E como que eu vou estar atenta aos sinais se eu não conhecer quais são esses sinais? Então eu preciso saber qual é essa verdade, quais são esses sinais. E uma das coisas que nós enfatizamos aqui foi sobre o sinal da besta, a marca da besta, que foi a mudança aí do dia de adoração, do sábado, para o domingo. E esse é um sinal, assim, crucial que nós precisamos estar atentos. Isso vai acontecer, nós sabemos que vai chegar um dia em que a união do poder do Estado com o poder religioso vai nos impor a guarda do domingo. Isso vai ser imposto para todos. E aí é onde vamos ter a diferença, vamos saber quem são esses fiéis, quem são esses guardadores do sábado, né? Agora não estamos falando mais aqui de religião, de uma igreja específica, estamos falando de um povo, que são os guardadores dos mandamentos de Deus. O povo que reconhece Jesus como a principal autoridade e precisamos estar atentos a essa verdade, né? Que vai acontecer um momento em que os Estados Unidos, né, um poder maior, ele vai aceitar, vai dar as mãos ali para o espiritismo e vai dar também as mãos ali para o catolicismo, né? E aí vai ter essa união. E aí, por conta de toda uma crise econômica, crise de saúde, várias crises, nós sabemos que isso vai acontecer, nós somos alertados, e por conta disso eles vão chegar à conclusão de que os culpados por isso tudo está acontecendo são as pessoas que não estão, fazendo a vontade, que eles determinaram, né, eles vão dizer que é a vontade de Deus, né, que não é a vontade de Deus. Então, essas pessoas elas vão começar a ser perseguidas. Então nós precisamos conhecer a verdade para que a gente não seja enganado. Precisamos estar atentos, né, para que a gente não caia, né, nessa tentação. E vai acontecer mais uma reforma, vai continuar. Deus, a glória do Senhor vai encher e preencher essa terra, que é uma coisa maravilhosa, porque quando o decreto dominical, vamos dizer assim, acontecer, a gente vai saber que está pertinho, mais perto ainda de Cristo voltar. Vai estar ali, ó, às portas. E aí a Nadma vai falar aí um pouquinho para a gente sobre isso, Nadma. Fala dessa parte aí mais gostosa do estudo para a gente. É. Então, olha, gente, esta é a última parte dessa temporada que a gente está estudando. E nós estudamos coisas seríssimas, faladas lá no Apocalipse, como se fosse assim, ó, o suprassumo. Eu exprimi o livro e vieram as 3 mensagens. São 3 alertas para nós. Teme a Deus, dá-lhe glória, Deus é o Criador, e vai ter um dia que você precisa tomar a decisão para estar do lado de Deus. Quem é esse Deus? Então a gente volta lá no comecinho e a gente vai ver que uma guerra começou lá no céu. E quando o inimigo permitiu, assim, passou na sua mente, ai, eu podia ser Jesus. E ele gostou daquela ideia. E aquilo foi o erro dele, porque ele começou a alimentar, eu posso ser, eu posso ser, eu posso ser, e eu quero ser como Deus, e ele quis tirar Deus do trono. Ele quis, não, ele ainda quer. E daí, para isso, ele arregimentou os súditos. E os súditos já começaram lá no céu. 1/3 dos milhares e milhares de anjos já vieram com ele para cá.
E por que que Deus não pegou assim o seu dedinho poderoso e fez assim, bzz, acaba com você? Porque a reputação de Deus tinha sido maculada. Olha que interessante. Satanás, ele falou mal de Deus. Ele falou: "Ah, ele quer fazer coisas para vocês, mas não é isso". Então, quando acontecer esses fatos finais e que vão ser rápidos e que a gente não precisa ter medo, nós precisamos saber que a honra está sendo reconstituída para Deus. O poder está sendo reconstituído para Deus e para ele vai ser toda a glória. E por isso que o seu poder vai encher toda essa terra e vai encher as pessoas que o amam. Olha o que aconteceu com Moisés. Deus e Moisés conversavam sempre. Moisés subia no monte e Deus dava as ordens e entregou as tábuas da lei com os 10 mandamentos, tudo certo. Um dia Moisés falou assim: "Ai, Deus, eu quero te ver". E não podia ver por quê? Porque nós somos cheios de pecado. E daí ele falou assim: "Ó, só faz de conta, eu vou passar assim de ladinho e você fica olhando para lá, mas você vai ver um vulto". Por que que eu estou contando isso? Porque Moisés, ele sentiu a glória de Deus, ele sentiu o poder de Deus e ele pôde honrar a Deus. Quando Moisés desceu do monte, ele não sabia como ele estava. Você sabe como ele estava? Iluminado. As pessoas se assustaram. É esse o poder que vai ser colocado para a gente e que já está sendo colocado para a gente, que nós temos acesso. É esse Deus que ele não vai se mostrar ainda, porque somos pecadores, mas esta glória de Deus vai encher, e daí Deus, em seu poder, vai ser reconduzido àquilo que ele era. Todos vão olhar e ver o amor de Deus, o poder de Deus, a sua glória, não a mácula que o inimigo tentou deixar. Isso, gente, é fundamental. E isto se chama amor. Eu não quero ninguém me servindo por obrigação, por medo. Não, é só por amor. Eu saber que esse Deus deixou toda a sua glória e veio aqui morrer em meu lugar. Então vamos pensar um pouquinho o que que ele deixou, né? Quando ele veio para cá. Ele deixou de ser um Deus puro e veio para cá e se tornou humano, embora ele é Deus e homem ao mesmo tempo, sabe? Quando fala, viu anjo voando pelo meio do céu, que tem o evangelho eterno, é realmente a eternidade, ela recebeu como se fosse assim um vão para Jesus vir aqui para poder nos resgatar, para falar, eu levo vocês de volta para a eternidade, porque é lá o seu lugar, é lá que eu quero você, sabe? Então, é muito interessante quando a gente pensa nesse Cordeiro de Deus que foi morto. Para quê? Porque ele fala: "Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". Só ele pode tirar o pecado, seu e meu. É ele que vai me limpar. Mas o que que eu tenho que dizer? Tira. Eu que escolho, tá vendo o sinal? Eu que escolho, eu quero ser perdoado. Eu escolho, eu quero obedecer. E isso faz toda a diferença. Sabe? Nós precisamos colocar intencionalmente esse Cordeiro de Deus em nossa vida. Ele deixou tudo, deixou o trono, deixou a glória, sabe? Tudo era a serviço dele, mas ele deixou tudo isso e veio ser o servo, para que a gente pudesse um dia estar com ele e reinar. Essa é a diferença que nós vamos passar a viver, sabe? A glória de Deus é o seu caráter. E quando esse mundo se encher com a sua glória, nós vamos ver plenamente esse caráter, que é um caráter de amor, de alegria, sabe? É, tudo que Jesus fez foi por nós. Se tivesse só uma pessoa aqui, nesse planeta, pecadora, no caso foi a Eva a primeira, né? Embora o Adão, ele foi consciente, mas se naquele momento Adão recusasse a fruta, falou não, Jesus viria pela Eva, por Eva. Se eles não tivessem, mas fosse o meu caso, ele viria por mim. Todo esse sacrifício seria por mim ou por você. Então, se coloque como único nas mãos de Deus, porque Ele é o único Cordeiro de Deus que pode tirar o pecado do mundo. E isso nos dá alegria, satisfação, plenitude de vida.
Você não está sozinho. Você tem alguém que morreu em seu lugar, deu a vida por você, para que você pudesse ter a vida eterna, ter plenitude. Eu acho que esse é o resumo do Apocalipse, mas tem mais um pouquinho, Karina. Fala pra gente. Ai, gente, que gostoso, né? Eu estava escutando vocês aqui pensando, tudo que a gente estudou nesse período agora. Então, a gente estudou que a gente não precisa ter medo do juízo, que o juízo existe, que ele é importante. A gente estudou que a gente tem um intercessor, um advogado, né, intercedendo por nós neste momento. Nós também vimos os símbolos e seus significados. E agora, para finalizar esse estudo que confesso a vocês que eu sempre aprendo, né? Todas as vezes que ele volta para a gente recapitular, entender, a gente tem um aprendizado diferente. Eu fico imaginando esse finalzinho do tempo, um pouquinho antes da vinda de Jesus, onde, como bem disse a Nádima, nós, o povo de Deus, a gente vai ser iluminado e o Espírito de Deus vai fazer com que todo o evangelho, a palavra, toda essa mensagem linda de redenção, de vida eterna, de novo céu e nova terra, o Espírito de Deus, ele vai nos tomar de tal maneira que a gente vai sair com uma velocidade tão grande, com uma certeza, com uma fé tão empoderada, para terminar de pregar esse evangelho para todo o povo, língua e nação. Da mesma forma que a gente tem essa missão agora, e essa missão ainda vai ficar ainda mais robusta, ainda mais volumosa, cheia, intensa, Satanás também vai trazer aí as mentiras de forma bem intensa. E ele vai fazer coisas que se compararão a coisas e milagres de Deus. Então, do mesmo tempo que Deus vai curar pessoas, né? Porque a gente sabe que no finalzinho a gente vai ter grandes curas, grandes milagres, grandes arrependimentos, multidões aceitarão Jesus. Satanás também, ele vai fazer até eventos da volta de Jesus para poder enganar as pessoas, né? Ele também vai simular curas, ele também vai simular milagres. Por isso que estudar a Bíblia é tão importante, porque a gente vai saber diferenciar o que é a ação de Deus e do seu Espírito, o que é a ação do inimigo. Eu quero vivenciar esses dias no meu tempo, neste tempo, na nossa geração. Eu gostaria muito de convidar todas vocês, todos, né, todas e todos, que anseiem por fazer parte deste povo que está recebendo o último chamado, que é o chamado da gente pregar, que é o chamado da gente reconhecer e adorar, mas não só para nós, para nossa família, né? Para todo aquele que a gente tiver oportunidade. Hoje eu estava assistindo, vai dar tempo de eu comentar esse pedacinho. Eu estava assistindo a história de um moço, a minha memória não é muito boa, mas é um moço que se tornou cristão adventista. E sabe o que que ele faz para pregar? Eu achei super legal. Ele é chefe, né? Um chefe gastronômico, e ele começou ensinando receitas saudáveis nas plataformas sociais dele. E aí, como as pessoas curtiam muito as receitas, ele começou depois fazer encontros presenciais com essas pessoas. E aí ele foi levando, né, um pouco de Bíblia, um pouco dos princípios de saúde e tal. E eu fico pensando o quanto, gente, agora no finalzinho dos tempos, a nossa literatura, a nossa, todos os escritos, o quanto a Bíblia, o quanto toda forma de testemunho, seja na vida saudável, enfim, vai ter tanta coisa e que o Espírito de Deus vai fazer igualzinho ele fez lá no Pentecostes, isso vai tomar uma força, uma ação, e muitas pessoas sairão pela graça de Cristo dos enganos de Satanás. Gente, eu almejo o dia em que Jesus vai olhar e vai dizer: vem, vem, meu filho, vem herdar aquilo que está preparado para você desde a fundação do mundo. O dia que a gente não vai mais ver a morte, o dia que a gente não vai mais ver a dor, que a gente não vai ver os queridos sofrendo, que a gente não vai mais perder as pessoas,
que a gente não vai ser enganado. Então, nosso convite final, no final desse estudo, é que você ore, clame. Na lição, no estudo passado, teve uma coisa tão bonita, gente. No final desses tempos que a gente está vivendo, a gente não vai só ter fé, a gente vai ter a fé de Jesus. É essa fé que está prometida para nós. Imagine, não vai ser a fé da Karina, não vai ser a fé da Débora apenas, a fé da Nádima. Nós vamos ter concedido para nós a fé de Jesus, que vai nos fazer suportivos, que a gente vai passar as tribulações, vai passar as angústias, mas vai vislumbrar algo maior, que é o novo céu e a nova terra. Eu desejo a cada um de nós, e as mensagens vão estar no YouTube aí disponíveis, os tempos, os dias que vocês quiserem assistir, mas a Bíblia é viva e ela está disponível para nós hoje. Eu desejo que esse sonho de ver Jesus voltar, ele seja realidade na minha e na vida de vocês. Que Deus nos abençoe, perseverantes, porque somos o povo de Deus, aqueles que guardam todos os mandamentos e têm a fé em Jesus. Que um dia nós possamos morar nos céus, todos juntos, junto com o Cordeiro de Deus que tirou o pecado deste mundo. Amém? Amém. Alguém mais Amém. quer fechar? E aí a gente pode orar. Eu quero só comentar que hoje é o último episódio dessa série das três mensagens angélicas. Débora, você já tem um spoiler do que a gente vai estudar? Qual é a nova temporada? Será que eu Uhul! falo? Fala, Ai, tem que dar fala. só um nomezinho assim, ó. Nós vamos falar Gostinho Quem sobre. pra vai estar no gente. nosso estudo? Ó, vou dar uma dica, tá? Eu não vou falar para adivinhar, porque quem adivinha não vai para o céu, né? Mas vou dar uma dica. É isso. Olha, foi Paulo que escreveu. Nossa, Nós vamos falar sobre os Efésios. Ah, eu acho tem que vai ser histórias muito lindas. legal. Gente, olha, tá maravilhoso. Você está convidado a continuar conosco, tá? No próximo trimestre. A gente vai continuar estudando a palavra do Senhor, que é maravilhoso. Gente, como que a gente vai viver no céu do lado de Jesus se aqui a gente não estar com ele? Então, primeiro, a Nájima falou uma coisa no outro estudo, e isso me tocou. Para eu poder morrer por Jesus, eu preciso viver por ele. E é esse o nosso desejo, para a gente viver por ele. É tudo por ele. Muito obrigada, Karina. Obrigada, Nájima. Obrigada a todas as mulheres maravilhosas que passaram aqui durante esse trimestre, que nós estudamos juntas sobre o Apocalipse, que foi maravilhoso. Não, o Apocalipse ele não é um livro que a gente precisa ter medo. Nós percebemos que é um livro maravilhoso que nos revela o que vai acontecer, ele abre os nossos olhos, nos dá a luz. Isso é ótimo. E nós te convidamos. Se você esqueceu ou não assistiu algum, faz aí uma maratona, assista, estude, mande mensagem, fale conosco, estaremos aqui e vamos continuar todos juntos no próximo trimestre, se assim o nosso Deus permitir. E a Amém. Karina vai orar para a gente. A Karina, Vamos obrigada, orar. viu? Amei A essa sua gente... mensagem aí final, o jeitinho que você fechou foi perfeito. Foi eu sempre realmente me de Deus. emociono, gente. Quando a gente vai falar da volta de Jesus, na verdade, eu sempre me emociono porque eu quero fazer parte das pessoas que estão levando essa mensagem, né? Porque essa mensagem, ela me resgatou um dia. E eu tenho certeza que com a graça de Cristo, com a ação do Espírito, vai resgatar. E, gente, nesse spoiler da Débora, Paulo é um dos personagens que eu quero dialogar no céu. Eu sou muito fã de Paulo, muito, muito, da conversão dele, da história dele e Duas. de como ele foi um missionário. Então, a gente que quer ser missionário no final dos tempos agora, Paulo é uma inspiração lindíssima. Ele tem histórias lindas, ele passou por problemas gigantes, tribulações, mas ele foi avante com a missão. E ele era um
perseguidor de Cristo. Bravo, autêntico, fazia lá as maldades, e aí a gente vai ver os aconselhamentos dele. Gente, ó, é demais. Vamos embora orar para a gente poder agradecer pelo estudo que tivemos e pelo estudo que virá agora com coisas deliciosas. E marquem aí na agenda de vocês o encontro com Paulo no céu, porque eu vou estar na fila bem rápido, porque eu quero bater muito papo com ele, tá bom? Querido Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos dá a oportunidade sempre de não sermos enganados. A Bíblia, ela é o nosso mapa, ela é a instrução que o Senhor nos concede para que a gente possa se proteger aí das artimanhas, das maldades, dos enganos do seu inimigo, do nosso inimigo, que é Satanás. Ajude-nos a passar na jornada, ajude-nos agora, Senhor, nas tribulações que vêm sobre nós, sobre os nossos, renovando em nós a nossa esperança e a nossa alegria de pregar o Evangelho e a certeza de que, como assim todas as suas promessas foram cumpridas na Bíblia, a tua vinda também se cumprirá. Certos de contar com teu amor por cada um de nós e pela concessão do perdão dos pecados que só o Senhor pode dar a nós, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Um Obrigada, beijo para pessoal. você e até a próxima. Até. Obrigada, obrigada. Beijão.